Olá, bom dia todos e todas. Estamos aqui nessa manhã de sábado, aqui na minha, na sua, na nossa RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Para quem não conhece, eu sou o André Chataloff. Nós estaremos aqui das 10 horas até as 11 da manhã, transmitindo pela Rádio RCI nas ondas AM 1320 e também pelo Facebook da Apex e também pelo Facebook da própria RCI. E você que quer acompanhar aí os outros programas, escutar já o que a gente já fez, o nosso trabalho, você pode acessar ali no YouTube e ter acesso diretamente aos programas que nós já passamos, que nós já tivemos. Bem, só para a gente contextualizar, né, e vocês aqui que estão ligados, sintonizados na RCI, esse programa é o Projeto de Vida, ele é patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ela é uma instituição que pertence à Conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência nova, uma ciência que foi fundada pelo professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira, ele lançou a Conscienciologia, os fundamentos, lá em 1994, quando ele lança os 700 experimentos. É lógico que ele já veio falando antes, já veio fazendo ensaios antes, né? Mas assim, parrudamente vincou no planeta a Conscienciologia com esse livro, né, que é o 700 experimentos. E o que a gente percebe, a gente estuda, né? Que a Conscienciologia estuda o eu, o self, a individualidade, quem sou eu, de onde que vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, qual que é o meu futuro próximo, o que vem depois dessa vida humana. Então, basicamente, essas dúvidas são mortificadoras. A filosofia é trabalhada na conscienciologia. Então, conscienciologia não é de estar consciente, mas sim de ser a consciência. É o indivíduo, é o eu, é o self. Quem sou eu? Eu sou uma consciência, você é uma consciência. É alguém que vai sobreviver o descarte do corpo biológico. Então a gente admite que nós temos 4 corpos: um corpo biológico, que é este mais rústico, animal, né, que precisa, né, se alimentar, precisa dormir, mas a sua consciência não precisa dormir. E a gente percebe que de noite a maioria das pessoas, para não dizer que todo mundo, né, ele tem ali pelo menos uma mini descoincidência dos outros veículos de manifestação. Esses veículos de manifestação, vocês vão conhecer que eles são muito fáceis. Então a gente tem um veículo energético, que na verdade é um elemento de ligação entre este corpo rústico e um mais sutil, que nós chamamos de psicossoma, um corpo emocional, né? Um corpo das emoções. Os tibetanos chamavam de corpo dos desejos. Então tem mais de 100 nomes que são dados para esse corpo emocional. Mas, ao fim e ao cabo, a gente sabe que quando a pessoa ela sai do corpo, ela aparece com esse corpo, que é uma cópia idêntica a esse corpo biológico, só que não é dessa dimensão, uma dimensão mais sutil, uma dimensão emocional. E o que faz a ligação entre esse veículo emocional e esse veículo mais denso? Um elo de ligação, que são os chakras, formados pelos liames energéticos, que tem a ver com cada célula, cada poro, cada célula do seu corpo que está viva, ela tem uma contrapartida de um desenho desse corpo mais sutil. E o que faz a conexão? São esses liames que vão dar o quê? Os chakras. Nós temos milhares de chakras espalhados no nosso corpo. E a gente percebe que o duin, o shiatsu, digitopressura, então a gente sabe a acupuntura, são formas de você trabalhar diretamente através do corpo físico, afetar diretamente a ligação desse corpo energético, desse corpo que nós chamamos de energossoma, corpo energo de energia, soma de corpo. Então esse corpo energético, ele é um holochakra, ele é um corpo, uma somatória de chakras. E a gente sabe que, fora então esses dois corpos, esse elemento de ligação, nós temos um corpo mais sutil, que é o corpo mental, que nós chamamos de mental soma. Quer dizer que é o corpo justamente das ideias, é o paracorpo das ideias. É um corpo mais sutil, mais avançado que nós temos.
Os tibetanos, lá muito no Oriente, se fala e se estuda sobre a experiência do Nirvana, do Samadhi, está relacionado com esse veículo mais sutil. Contextualizado, então, nós admitimos o que aqui na Conscienciologia e também aqui no nosso programa, que nós somos muito mais, então, do que esse corpo de carne e ossos, e muitos de nós já conseguimos, antes de nascer, fazer uma programação da nossa existência, um projeto de vida mais detalhado, definindo certas coisas, por exemplo, aonde eu vou nascer, quem será minha mãe, quais serão os objetivos dessa vida humana, o que eu vou fazer aqui como meta principal, secundária, quais são os enredos, as pessoas que eu vou interagir, o que eu vou fazer nesse planeta? Eu tendo a ser o quê? Mais um professor, mais um cientista? Quais são os meus objetivos? Qual que é o público que eu vou atender primeiramente? Então, todas essas informações, elas são trabalhadas antes da vida e isso nos ajuda. Não quer dizer que você vai fazer exatamente aquela profissão, que não pode ter, às vezes, alguns manejos, alguns ajustes, mas o grande objetivo, algo que você se comprometeu perante ali os seus amparadores, um amparador às vezes mais técnico que nós chamamos de um expert em evolução, um evoluciólogo, um estudante, um pesquisador de evolução. Então essa consciência, esse amparador mais lúcido, mais consciente, ele vai poder nos ajudar a falar assim, não, olha, você vai pegar isso, aquele outro para realizar. Fazendo isso está ótimo. Então, basicamente, essas metas pré-definidas antes de nascer, nós damos base a este projeto de vida, a essa programação existencial. E para isso, pessoal, nós temos técnicas, nós trazemos aqui entrevistados para a gente discutir sobre esse assunto, ver as opiniões, analisar e debater. Nós trabalhamos aqui sobre um aspecto muito importante. Não usamos dogmas, mas nós usamos o princípio da descrença. O que é o princípio da descrença? É não acredite em nada, nem mesmo que a gente fale aqui, mesmo com veemência, mesmo aqui no calor das emoções, a gente admita e leve para casa a seguinte questão: será que aquela pessoa está certa? Será que aquela opinião vale a pena ou não? Se não vale a pena, a gente esquece, parte para outra. Ou analise e aproveite o que dá, o que você admite e o que você não admite, olha, deixa para lá, né? Procure ter a sua verdade relativa de ponta. Né? Nós não trabalhamos com dogmas, nós não trabalhamos com verdades absolutas. Tá? Então isso é importante. Sabendo de tudo isso, nós trazemos nesse primeiro bloco a nossa professora Isolete. A professora Isolete sempre traz pílulas de conhecimento, de reflexões, para a gente trabalhar agora no primeiro bloco. Vamos a essas dicas e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre renúncia da liderança. Esta semana, no site Escola Educação, me deparei com uma matéria sobre os motivos que levam as pessoas a renunciarem a um cargo de liderança. A renúncia da primeira-ministra da Nova Zelândia e do cofundador da Netflix estimularam ainda mais esse debate nas organizações. Abrir mão de um cargo de liderança, que na maioria das vezes a pessoa se dedicou muito para chegar a essa posição, não é algo trivial. Seja na iniciativa privada, no setor público e até mesmo no voluntariado, renunciar à liderança de um trabalho é algo que deve ser pensado e planejado. Não deve ser motivado apenas pelo psicossoma. Psicossoma, segundo a Conscienciologia, é o nosso corpo das emoções. Em certos casos, a renúncia ocorre devido à dificuldade de autossuperação. Por exemplo, em um cargo de liderança, é muito grande a chance de você lidar com a diversidade, com ideias contrárias às suas,
com conflitos e com elevada expectativa em relação ao seu desempenho. Se a pessoa não tem um equilíbrio emocional e precisa evoluir nesse aspecto, a tendência é ela cair fora. É renunciar para não se auto-enfrentar. E isso não é algo positivo. Por outro lado, essa matéria que eu li, ela menciona sinais que podem passar despercebidos, mas que indicam que é a hora da renúncia. E o primeiro sinal é quando você começa a se questionar se aquele trabalho ainda é adequado para você, se ainda faz sentido na sua vida. Talvez você queira novos desafios e permanecer naquele cargo seria permanecer na zona de conforto, né? Talvez seus valores mudaram e mudaram para melhor e não se encaixam mais nos valores da organização onde você está exercendo o cargo de liderança. O segundo sinal é quando existe uma sensação de esgotamento, aquele cansaço e estresse crônico que mesmo um longo período de férias não é capaz de resolver. Exercer a liderança nesse contexto acaba sendo um peso para você e um desserviço aos seus liderados. O terceiro sinal mencionado na matéria é quando o cargo de liderança, com todas as suas demandas e responsabilidades, atrapalha os seus objetivos pessoais. Por exemplo, você deseja mais tempo para ficar com a família, para cuidar da saúde, para estudar, para exercer ou executar um trabalho voluntário. E o cargo de liderança, ele absorve todo o seu tempo livre. Você não consegue tempo para fazer esses projetos pessoais. Além desses 3 sinais mencionados na matéria, que seriam sinais de que é o momento da renúncia, eu acrescento o vazio existencial como sendo mais um sinal. A pessoa está no cargo de liderança, tem alta performance, consegue equilibrar vida pessoal com vida profissional, tem boa remuneração e mesmo assim está com a sensação de vazio, de que deveria estar aplicando sua liderança em outra coisa, mas ela não sabe bem aonde. Nesse caso, por hipótese, a pessoa pode estar vivenciando um desvio de PROEX. E PROEX é a programação existencial ou o projeto de vida, aquilo que a pessoa programou executar nessa existência. Então, seria um outro sinal, esse vazio existencial, quando a pessoa se desviou do planejado. Quando ela saiu da rota programada, pode acontecer essa sensação de vazio, de estar faltando algo, de que ela deveria estar exercendo a liderança em um outro contexto, em uma outra situação. Aproveite esse momento para refletir. Olhe para o seu caso e avalie a posição de liderança. Como está você, como você está se sentindo na sua posição de liderança nesse momento. Desejo ótimas reflexões e quem perdeu os episódios anteriores é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram do momento de autogestão? Isso é muito bacana, né? A gente pegar essas dicas da professora Isolete. E sim, acho que é muito importante a gente estar sempre levando, né, em conta esse cotidiano, pensando, né, fazendo bastante reflexões. E não só por isso, daqui a pouco nós estaremos com a Cristiane Borges, e nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, que é análise de dados do ponto de vista da paraecologia, né? No reconhecimento da programação existencial. E é bem interessante, né? A paraecologia é uma área de pesquisa nova que está se abrindo na Consologia. Nós vamos trazer justamente aqui
a Cristiane, que vai estar aprofundando mais com a gente. Mas vamos antes para um rápido intervalo comercial e fique aí na cadeira. E já voltamos rapidinho com a Cristiane falando conosco. Voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. E você está gostando do nosso programa? Então, continue com a programação da RCI, que nós temos uma programação bem interessante. E agora, né, vamos para o segundo bloco e estaremos trazendo aqui uma entrevistada, a Cristiane Borges. Tudo bem, Cristiane? Como que vai? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, André? Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que eu gosto tanto. Olha, seja muito bem-vinda. Então vamos, assim como de praxe, nós vamos falar aqui um pouquinho de você, né? Trazer aqui as suas informações e aí em sequência a gente começa a nossa entrevista. Então a Cristiane Borges, ela é formada, graduada em bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela fez tecnologia em medicina tradicional chinesa, também pela Faculdade Técnica Embramek. E também está atuando, né, na Conscienciologia desde 98, ou seja, faz bastante tempo, sendo voluntária de instituições lá do Instituto Internacional de Processologia e Conscienciologia, lá em São Paulo, também voluntária no ARAC, que fica ali no Espírito Santo, e atualmente ela está trabalhando numa pré-instituição conscienciocêntrica, uma instituição nova, falando justamente com o tema principal sobre o paraecológicos, né? Mencionando sobre a paraecologia. E ela vai explicar um pouquinho mais aqui para nós. Ela tem formação docente em 22, o ano passado, né? Se formou aí, tá? É professora, natural ali de Ribeirão Preto, né? Grande cidade, né? Bem quentinha, mas muito boa. E reside em Itapevi, São Paulo. Bem, ela conheceu a Conscienciologia em 98, há muito tempo atrás. Ela é voluntária, né, como a gente comentou ali, passando por diversas dessas ICs. E na Paraecológicos ela está desde 2018. Né? Então ela é docente e está aí mostrando as suas pesquisas, vai estar debatendo esse tema que ela trouxe sobre análise de dados paraecológicos dentro da paraecologia para reconhecer a programação existencial, a ProExis, o projeto de vida. Então, Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco e vamos já começar com uma reflexão. Explica para nós por que esse tema, o que te conduziu a chegar a essa informação. Bom, André, desde muito cedo, antes até de acessar a Conscienciologia, eu observava, eu tinha uma curiosidade, né, assim, que eu observava nas famílias, por exemplo, por que as famílias não tinham os mesmos problemas que a minha família tinha, né? Por que eu gostava de determinadas coisas e outras crianças ou outros adolescentes, né, gostavam de outras coisas? Porque tinham esses nichos, né, tão separados. Isso me chamava muita atenção e finalmente eu fui conduzida, né, ao longo do tempo para chegar na Conscienciologia e poder aí trabalhar com essa questão que depois eu vi que era esse olhar que eu tinha, né, já era uma pontinha aí da minha autopesquisa, né? Então, começou por aí. Foi antes até do acesso aí à Conscienciologia em 98. Muito bom. Agora, só para a gente entender um pouco mais sobre essa hipótese, né, esse estudo da paraecológicos, e a gente entender o que seria essa análise de dados paraecológicos, né, e que vai nos conduzir
até identificarmos essa questão da programação existencial. Isso. André, essa é uma pesquisa muito recente, né, que nós estamos desenvolvendo lá com o pessoal, com a equipe, né, de pesquisadores da Pré-IC Paraecológicos, que é uma hipótese de que esse levantamento de dados que a gente chamou, né, quantitativo, com relação às nossas interações ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, a Paraecológicos, ela é uma pré-IC, uma pré-instituição conscienciocêntrica, que tem como tema principal de pesquisa o estudo da interação entre as consciências e os seres, né? Então, a partir do conhecimento de quais são as características de cada uma das consciências que interage entre si, né, é que nós vamos, então, fazer essa análise, né, do porquê que nós estamos, qual é a melhor maneira de interagir com aquela consciência. A partir do momento que a gente reconhece as características daquela outra consciência, né, e isso eu estou falando, me referindo a consciências do ambiente, por exemplo, uma planta, um inseto, um pré-humano, né, um animal, ou então uma consciência, né, uma consciência mesmo, como nós aqui, como eu e você. Então, a partir do momento que nós conhecemos as características, né, quanto mais conhecemos as características de cada uma das consciências que interagem entre si, mais a gente vai saber como melhor interagir com aquela consciência. E daí a gente vai poder entender, fazer uma intersecção, né, das nossas características com a característica daquela outra consciência e ver quais são as habilidades ou as características que são mais afins para que possa haver uma interassistência entre essas Agora, consciências. Cristiane, só assim para a gente ter uma dúvida, que o professor Valdo, né, quando ele fundamentou ali nos 700 experimentos, ele foi trazendo essa narrativa, ele falando sobre a consciência em si, ele coloca, até ele teve um livro, né, que ele fez, A Consciência Ensina, e aí ele coloca diversos pensamentos, né, ali de algumas reflexões, né, que a gente chama de mega pensamentos, sentimentos e energias, mega pílulas de conhecimento, e ele fala um pouco sobre a natureza, tal. Ele traz diversas reflexões sobre boa parte entrando nessa questão da paraecologia que você está trazendo. E uma das coisas que, assim, só para a gente entender, né, ele coloca que a consciência em si, ela é quando na evolução, aquela personalidade, ela já sabe quem ela é. Então é como se já tivesse ali o princípio do mental soma, né? Aí ela chama a ser consciência, é que ela tem consciência além de ser consciência. E aí o que ele coloca? Ele chama que quem está dentro do processo evolutivo, e aí ele comenta, né, até do ponto de vista da teoria da evolução, ele fala, se na minha condição existem abaixo de mim diversas assim, essências, diversas condições Seres. inferiores, né, à minha, e também vai ter acima de mim. Sim. Agora, o que ele coloca, assim, só para a gente entender em termos de neologismo na Consciologia, ele caracteriza, por exemplo, os animais como cachorros, etc., tal, como protoconsciências. Ele está falando, ele usa esse radical proto, dizendo que é pré-consciência, ele está se tornando consciência, e aí a gente, quando começa a estudar ali na cadeia da evolução, a gente percebe que vai aparecer a consciênsula, que é um estado anterior ao padrão da Terra, né, o padrão do nosso que a gente estuda.
E é uma coisa interessante, né, quando você está trazendo, só para a gente entender do ponto de vista do jargão da Conscienciologia, que a gente percebe que existem essências. A árvore, ela não tem essa consciência, mas Não. ela tem energia, ela tem, vou dizer assim, ela tem, não chega a ser chakras, né, É, nem nosso, mas ela troca energia conosco. Eu posso doar energia para uma árvore, eu posso receber com a árvore. Tanto aí um gafanhoto, né? Que é uma coisa isso. também. Aí fala assim: eu posso trocar energia com um gafanhoto. Uhum. Mas uma das coisas, né, que até o professor Valdo ele deixou isso bem claro quanto consciência. Por quê? Porque ele colocava de um processo evolutivo em que lá no Oriente, né, quando a gente falou ali do Nirvana, no Samadhi, se a gente for pegar lá no budismo e shindoísmo e algumas dessas filosofias orientais, muitas vezes eles confundem, falando assim: ó, toma cuidado que você não pode pisar aqui nesse gafanhoto, que ele pode ter sido o meu avô, né? Não. E aí a gente fala na Consciologia que não, que tipo, olha, você não vai voltar a ser gafanhoto. É, E aí ele explicava que então o gafanhoto não era uma consciência, era uma protoconsciência. Então a sim. gente percebia que. Agora, eu vejo que uma coisa que faz muita lógica, né, professora, é que a gente tem que se sentir conectado com toda essa gama de realidade É. e não ter aquela situação de que, olha, tudo que está aqui é matéria-prima para o meu consumo. Não é? Ou seja, essa Isso. árvore é matéria-prima, o gafanhoto eu posso comer, eu posso pisar, eu faço o que eu quiser com ele. Exato, Não é exato, porque não é André. meu parente que eu vou acabar com a raça dele, porque pelo Isso, meu bel prazer, não é? com E o que eu certeza. estou percebendo, professor, veja se faz sentido, que essa é Claro. o que eu estou entendendo. Quando você está fazendo esse mapeamento, você está Uhum. buscando a realmente entender o comportamento que nós temos perante a essa realidade. É por aí? Exato, André. Perfeito, perfeita observação. E a partir disso, a gente consegue entender melhor, e isso é uma hipótese de pesquisa, né? É, como é que a gente, o que que aquela consciência, aquela protoconsciência ou a consciência na qual nós estamos interagindo, seja no nosso grupo karma, né, nas pessoas, nas grupo karma no sentido de as pessoas da nossa família, os nossos amigos mais próximos, né, os nossos relacionamentos mais próximos, né? Aquelas pessoas que nós interagimos, o que elas têm a ver, qual é a sintonia que elas têm com as características que elas apresentam, né? Somada às nossas, ou idênticas às nossas, ou que se combinam, ou que interagem entre si de alguma forma, e que nos indica o caminho da nossa proexis. Entende? Então, quando eu comecei a falar lá atrás, que me chamou a atenção, por que que uma família, por exemplo, tem um padrão de comportamento tão distinto de outras? Que os problemas de saúde ou os problemas de relacionamento que uma família tem são distintos de outras. Por que que, então, eu nasci numa família assim, com características tão peculiares às outras, né? Tão distintas das outras. Então, essas observações, e isso se expande para outros seres, né? Para as protoconsciências, enfim, que quando a gente começa a observar a característica de cada um, seja no nível evolutivo, que essas consciências, eu vou chamar todas assim, né? Para ficar mais simples, estão, a gente consegue fazer uma análise depois dessas informações e falar, puxa, aquela árvore que estava no meio do meu caminho e que eu interagi por tanto tempo, né? No fim, ela me passava assim, ela tinha um conhecimento ou uma habilidade que ela desenvolveu, né? Que aquilo me ajudou em determinado momento da minha vida, né, a superar determinada questão que conduziu, que não fez com que eu saísse do meu caminho de proexis. Entende? Sim.
Uma das coisas é que é o que você está colocando, quando a gente olha uma árvore, quando a gente olha os animais e tudo, Os a gente está animais, falando, nossa, a gente tá falando dos seres vivos, né? Então, é, como que eu lido com relação a essas, a toda essa fauna, essa flora, como eu interajo com ela, isso, sim, eu utilizo com sabedoria, né, do ponto de vista de que eu não sou predador, na verdade, eu compartilho uma existência com essa realidade e eu não tenho esse olhar assim justamente nocivo, né? O que eu acho que pelo que eu estou percebendo, o grupo, essa nova IC que está se criando, ele está chamando a atenção para a gente olhar esse contexto, né, e entender mais o papel que nós estamos dentro dessa cadeia, não é isso? exatamente, no mecanismo como um todo, que todos têm o seu lugar, o seu valor, o seu nível evolutivo, seja ele, né? Em que grau dessa escala, né? É que esse nível evolutivo está. Mas todos têm. Então, a gente não pode simplesmente riscar isso, né? Porque nós estamos num nível evolutivo talvez um pouquinho melhor, ou já galgamos, né? Passos um pouquinho mais largos com Agora, relação a isso. professora, eu queria fazer uma pergunta para ti, que seria Pois não. basicamente o seguinte: quando a gente estuda no caso da programação existencial, né, que é o que a nossa instituição ela trabalha mais Uhum. fortemente, a gente vê o seguinte, que muitas vezes a pessoa ela está lá naquela família não é por acaso, né? É, E esse não é por acaso tem a ver com o que a gente chama, do ponto de vista das relações kármicas, o processo de uma primeira fase dessas interações, que é uma fase ainda ruim, que é uma fase que a gente chama de interprisão. Então, imagina que uma pessoa, ela chegou, ela numa vida anterior, ela acabou contaminando um rio. E isso. aí ela afeta todos os pescadores daquela vila, daquele vilarejo, né? Todo o manguezal, toda aquela cultura. As pessoas elas vão comer, tem mercúrio na comida delas. E elas não têm outra forma de subsistência. Aí quando ela vai para o extrafísico, ela sai da vida humana e ela se depara com a realidade, ela fala: não, eu tenho que arrumar isso tudo. Né? Eu Isso. tenho que arrumar por quê? Porque eu pisei na jaca, literalmente, É, né? Então, aí eu vou ter que renascer para eu ir isso. lá e ajudar esse povo, porque Uhum. muitas vezes eu estou numa interprisão que eu não tenho como descolar daquele grupo, daquela família Perfeito. ou daquele pessoal ali que mexe ainda com produtos tóxicos. Eu vou ter que ir Isso. lá, mesmo a contragosto, e falar assim, gente, isso daqui tá errado, vamos fazer É, diferente? vamos Vamos fazer deixar diferente. de ser o agressor e vamos ser parte da solução? Agora, eu Isso, queria André. saber de você o seguinte, É. uma pergunta. Como que a gente faz, né, dentro do ponto de vista, então, da tua pesquisa, para sair desse ciclo e realmente ter uma libertação? Mas eu quero que você não fale agora. Vamos para um rápido intervalo Tá comercial bom. e daqui a pouco estaremos com a professora Cristiane Borges conosco. Voltamos aqui na programação RCI. Vocês estão nos acompanhando aqui 1320 AM, diretamente de Foz do Iguaçu. Vocês sabem que a gente está na tríplice fronteira, do lado do Paraguai, do lado da Argentina. E a gente sabe, né, que só aqui, né, Cristiane, a gente tem, além da nossa ecologia, né, aqui brasileira, a gente passa aqui, tem o processo. A gente sabe que os animais eles não têm fronteira, né? Mosquito não tem fronteira. Então, se há uma epidemia aqui de dengue, tem aqui nos vizinhos. É isso aí. Então, tudo isso faz parte da paraecologia. O É, com homem faz o certeza. desmatamento, altera o Isso. balanceamento das coisas, aí tá cheio de mosquito, não sei por quê, né? Então, a É, se gente sabe achando a que o última problema bolacha. a gente fala, né, Cris, que não adianta você ter um país aqui que é perfeito, maravilhoso, todo mundo vacinado, e que não tem, assim, pneu, né, com água empoçada e não sei o quê, e o teu vizinho tem.
o mosquito não vai querer saber a nacionalidade, não vai chegar e pegar lá, né? Tipo, então, é uma situação que a gente começa a estudar que, ao fim e ao cabo, nós estamos no mesmo planeta, né, Cris? Então não tem É, como a gente escapar. Tem que cuidar desse patrimônio que é humano, não é? Não é de um isso, Estado, não é? Não é de uma isso, pessoa, não é? não é. Agora, a gente deixou uma pergunta no ar. A Isso. pessoa, ela chega, ela tem esse sentimento, tem essa lucidez, esses pensamentos, e nasce em pró da ecologia, em pró do ecossistema, em prol justamente dos seres vivos. Só que aí vai nascer justamente naquelas pessoas que são os contaminadores, que são os que vão fazer indústria, que vão jogar o lixo no lugar errado. Agora você fala o seguinte, Cris, como Cristiane Borges, como que a gente sai desse embrulho, sai dessa interprisão? André, olha, também é uma hipótese de pesquisa, eu estou ainda nesse processo, né? Entendendo a melhor maneira de sair. Mas eu acho que sair não é, não é a palavra certa, sabe? Porque sair me Sim. parece que é algo assim, eu vou sair desse É meio, me das livrar desse costas. povo, dar as costas e sair, porque eu já estou em outra, Isso. né? E Entendi. não é. Quando a gente se dá conta, né, de que a gente não está inseridos, nós não estamos inseridos numa família cujas características, né, são aquelas que a gente conseguiu elencar, né, que são tão peculiares, são tão distintas da outra família, por que que eu vim Uhum. nessa? Então, quando a gente começa a fazer essa observação, esse levantamento de dados, né, das nossas informações, das nossas características e das características desse grupo, a gente vai então observar qual é a afinidade que a gente tem com esse grupo, por que eu estou ali. E daí a gente Os chega, afins se atraem, não os é, afins se Cristiane? atraem, sem saída. Então, por mais que hoje a gente não atue como nós atuamos no passado, e talvez a gente não saiba, não tenhamos lucidez que atuamos dessa maneira, mas se a dica é, se você está nessa família, né, e não está em outra, você tem a ver com aquela situação, com aquele padrão de pensamento, de sentimento e de energia que acontece naquele padrão. Você tem sintonia com isso. Então, a melhor coisa é você se enfiar de cabeça e entender e compreender por que que aquelas pessoas e por que que você, não, primeiro, por que que aquelas pessoas fazem o que fazem, se comportam como se comportam, né? E depois, por que você não se comporta mais daquele jeito, apesar de estar inserido naquela família? E daí, você, olha, a experiência que eu tive quando fiz isso com a minha família, para entender, né? E isso foi o indicador do que eu vim fazer aqui, ou uma parte do que eu vim fazer aqui, né? Porque eu entendi que eu era muito hábil em. Eu tinha habilidade para fazer aquilo que eles faziam com os pés nas costas. Aquilo era muito fácil. Só que eu sabia, eu tinha no íntimo o resultado daquilo, né? Então eu percebia que não precisava mais daquilo porque eu Ô, tinha professora, compreendido. é igual a gente chegar e falar o seguinte, né? Qual que é a diferença Hum, entre a questão de defensiva agrícola e é, agrotóxico, né? uhum, Qual que é a diferença? Aí você fala assim, a diferença é a intencionalidade de quem está dizendo. isso, perfeito, É só essa que é a diferença. Depende da perfeito, intenção que está ali na cabecinha do indivíduo. isso, Então, o que você está perfeito. comentando, Cristiane, é que, do ponto de vista da programação existencial, vamos colocar dessa maneira. Eu começo a verificar que aquelas áreas de conflito, da forma de pensar que é distante da minha, tem uma razão Uhum, de ser e, de alguma maneira, é um indicativo que eu tenho que desatar esse nó. Eu tenho que ajudar essas pessoas
eu vou ter que esclarecer, eu vou, de alguma maneira, é, passar isso a limpo, literalmente. Quer dizer, eu vou ter que, de alguma maneira, ajudar esse povo a ter uma visão mais abrangente. É esse que seria o foco? Isso. Esse seria, se você me permite, André, eu vou fazer um pequeno parênteses para expor um pouquinho da minha experiência com a minha família, né? E do que me chamou a atenção muito cedo quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? Então, assim, eu nasci numa família que consumia muita bebida alcoólica, né? Muitos dos meus tios, minhas tias, a minha própria mãe e o meu pai eram alcoólatras. E eu, desde muito cedo, eu tive um preconceito muito grande com o álcool, né? Com a bebida alcoólica. E depois eu fui, então aí que eu falei, puxa, mas por que que eu tenho esse preconceito com pessoas que bebem e estou numa família, né? E olha só, nasci numa cidade que cultua a bebida alcoólica, que é Ribeirão Preto. Nós temos lá o símbolo que é o pinguim, né? Não sei se alguém conhece, mas e é uma cidade quente, e todo mundo incentiva que você consuma o chopp do pinguim, né? É o E marketing. é um marco, exatamente. Então, o marketing, isso. Bom, muito bem. Então, eu observei isso, mas eu falei, isso está destoando demais. Por que que eu nasci numa família e tenho esse preconceito? Ops, preconceito é alguma coisa que me diz que eu não quero mais, né? Mas eu tenho um pezinho ali, né? Então, eu fui entender o que era o alcoolismo, por que as pessoas buscavam a bebida, etc., né? E entendi por que do meu preconceito nessa pesquisa, nessa tentativa de compreender esse comportamento padrão, né? Um dos comportamentos padrões que a minha família tinha. E fui entender, e entendi nesse estudo que eu fiz, por que eu tinha o preconceito, né? E por que eu não lançava a mão desse recurso, né? Dessa situação para resolver os meus problemas. E por que eles lançavam mão? Então ficou muito claro, entende? Depois isso se abriu, né? Em projeções que eu tive, né? Que me esclareceram muito sobre vidas pregressas que eu tive com eles, envolvida nesse tipo de coisa, e que me apontaram que eu estava ali, tinha, como você falou aí, pisado na jaca feio, né? Então, finalmente, em determinado momento, eu contribuí para que eles estivessem naquela situação, né? Para que eles soubessem se comportar e sair de situações daquele jeito. Eles lançavam mão da bebida. Bom, então, quando eu compreendi isso, foi fantástico, porque eu parei de brigar com eles, eu parei de ir contra. Não, eu fui eu comecei a atuar de forma distinta. Então, como é que eu posso reverter esse processo? Como é que eu posso desensinar? O que é que eu hoje tenho de habilidades? É aí que entra outra informação da análise de dados, do levantamento de dados. Quais são os meus traços fortes? Quais são os meus traços fardos? As informações que eu já... As características que eu já conquistei, que eu posso lançar mão para... E as habilidades que eu tenho, né? Que eu posso contribuir para reverter esse comportamento nessa família, entende? Ao invés de simplesmente criticá-los ou então ser preconceituosa. Isso não ajudava em nada, entende? Então, foi assim. E aí é que, aos poucos, as coisas foram respeitando muito o nível evolutivo de cada um, porque a gente sabe que cada um está onde está, né? Não tem vítima, não tem algoz, todos ali têm uma afinidade, né? E está onde está porque quer estar ali, porque tem um nível de lucidez que tem. E, então, sempre respeitando muito o nível evolutivo, eu fui
fazendo o melhor que eu podia, mas com muita lucidez. Eu coloquei isso a partir do momento que eu comecei a estudar esse comportamento na minha família e compreender por que eles faziam e qual era a minha parcela de responsabilidade nisso. A primeira coisa que eu fiz para sair dessa situação, né, foi não criticar, não julgar, entende? E sempre procurar compreender, entendendo o nível evolutivo que aquela consciência tinha naquele momento, entende? E a A partir gente, daí, a isso, gente percebe, né, professora, que olhando até a questão da programação existencial dos projetos de vida, muitas vezes as pessoas acabam sendo vítimas, né, daquelas pessoas do passado. isso, Quando ela quer sair, o grupo não permite que ela saia. Aí, por isso, exemplo, quero deixar de beber, mas não, você não vai poder deixar, porque isso, a gente não vai ter mais motivo de estar junto. Então tem ali processos de, às vezes, de muita sedução, tem muito processo, isso, né, que tudo fazem com isso. que a pessoa fique enroscada ali. Mas o que a gente percebe? Que tem um processo de recomposição dessa Exato. condição, e essa recomposição é o que? Principalmente quando a gente começa a ajudar, a gente começa a libertar dos outros, e no caso ali do processo paraecológico, acaba se estando em paz, né? Ou seja, refazendo ou desfazendo, despoluindo, né, aquilo que foi poluído anteriormente. Então você acaba fazendo um processo que é o contrário que era feito anterior, quer dizer, houve uma mudança, né, dessa questão. E aí o que você Isso. está vendo, professora, que você analisa que através só desse aspecto da paraecologia já nos dá muitas dicas do ponto de vista do que eu tenho que fazer na minha programação existencial, é isso? No meu projeto de vida? Isso, uma vez que você observa as características das consciências com as quais você interage, Uhum. né? Então, você vai observando quais são as suas características, os seus traços força, os seus traços fardos, as suas habilidades, e você faz isso também com as consciências com as quais você interage no seu Uhum. grupo karma, principalmente, né? Uhum. E você consegue observar por que que você veio com essas características, por que que você veio naquele contexto familiar, por que que você veio e te chamou a atenção determinadas profissões e não outras, né? Então, tudo isso vai conduzindo para que você consiga ter indicadores, né, que apontem o seu caminho de proexis, né? Certo, ou seja, o que faz você de alguma maneira vai percebendo por causa e efeito, né, Isso, a direção de onde você tem que andar, pelo menos, né, Cristiane, aonde você não pode negligenciar, não é isso? Vamos imaginar que exatamente, você tenha que fazer outras coisas dentro da sua pauta, mas pelo isso, menos você vai verificar que alguns assuntos você vai ter que trabalhar, para não exato, fazer de conta que não é com você. É mais ou menos isso, exato. né? Exato. Então, é aquela história do eu poderia muito bem ter saído da família, simplesmente me afastado, vindo para São Paulo e esquecido deles. Aham, Mas, entende? Eu resolvi estudar, entender o comportamento, o meu e o deles. Então, houve uma interassistência, né? A entendi. assistência foi feita para eles e para mim também. Houve um esclarecimento, né? E assim todos conseguiram caminhar. Todos conseguiram sair daquela situação. Olha, eu vou te comentar que não foram todos que conseguiram largar, né, assim, de parar de beber, né? Mas eles já tiveram consciência de que eles não precisavam lançar mão desse tipo de coisa para resolver os problemas que eles tinham e por isso buscavam a bebida. Fantástico, É. né? Aí, no caso, você está falando de acertos, né, grupo kármicos que foram Isso, acontecendo, né, pela sua exatamente. mudança de atitude, você teve uma Isso, visão mais assistencial, mais isso. assertiva, né, ou seja, Então, isso. aí,
Só complementando, André, quando a gente observa o resultado, entende? Então, você fez o levantamento de dados, né? Você analisou quais desses dados contribuíam para haver uma melhor interação entre aquelas consciências, né? Como que essa interação se dava da melhor forma para a gente alcançar uma interassistência e, finalmente, uma recomposição, né? Ou, pelo menos, estar no caminho da recomposição. E, finalmente, isso pode... Então, eu lembro que aqui ainda é uma hipótese de pesquisa, né? Isso daí tudo pode congruir, pode fazer com que a gente entenda que, se o resultado foi melhor do que, né, foi mais positivo do que negativo, tiveram mais pessoas assistidas no processo, vamos dizer assim, né? Então, a gente está no caminho da nossa Proexis. Muito bem, professora. Agora eu queria deixar uma pergunta para ti, que seria o seguinte, olhando então esse aspecto, né, eu queria que você dissesse para nós, do ponto de vista das pegadas, né, então essas pegadas do passado, quando você começa a olhar esses dados, você viu que teve pegadas que não são muito boas, né? E aí nós vamos justamente entrar para um processo de ter pegadas mais ecológicas, mais pegadas mais positivas. E só por esse aspecto eu gostaria de que você falasse para a gente como que eu posso fazer para olhar então esses dados, essas informações que eu acabei levantando e de fato enxergar que eu tenho que mudar uma atitude e mudar algo para deixar um rastro mais para-ecológico. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos. Estamos aqui com a professora Cristiane Borges, na sua, na nossa RCI. E, para quem não conhece, né, nós estamos aqui estudando o projeto de vida, que está todos os sábados das 10 às 11 horas. E dentro dessa entrevista, deixamos uma questão no ar para a pesquisadora, né, e professora Cristiane Borges, que ela é da nova instituição que está se formando, que é a Para-Ecológicos. E aí deixamos uma questão no ar, que seria, professora, como nós podemos fazer, dentro dessa análise de variáveis, de dados, em que a gente começa a entender a nossa família, entender de onde que nós viemos, os embrolhos e até as solturas, né, que nós vamos recompondo a questão do nosso grupo karma, e de alguma maneira isso vai dar uma mais libertação para todos nós, a gente vai poder assistir, mexer com a interassistencialidade. Como que eu posso garantir? Fala para a gente um checklist, princípios, para nós deixarmos uma pegada para-ecológica. Que legal. André, da mesma forma que a gente pode pensar no conceito da pegada ecológica, né, que a gente escuta tanto hoje, só que é claro que num contexto multidimensional, multiexistencial, que é a pegada para-ecológica. Como é que a gente pode deixar uma pegada positiva, né? Como é que a gente faz isso? Da mesma forma, a gente vai observar através... para que serve entender quais são as nossas características? Levantar os nossos dados característicos, né? Para a gente, se a gente usar essa autopesquisa, né? Que não deixa de ser uma autopesquisa, para entender como é que a gente interage com aquelas consciências que fazem parte da nossa Proexis, da melhor forma possível, entende? Pronto, nós já estamos deixando uma pegada positiva, já começa. Depois, a gente vai entender que essa pegada para-ecológica, ela foi positiva, vamos dizer assim, né? Ela teve sucesso,
quando a gente observa o resultado daquilo, dessas interações, né? Então, uma coisa é nós interagirmos com outras consciências aleatoriamente. Então, eu não te conheço, eu não sei nada do André. Eu não. E vou ter que fazer uma interação aqui com ele. Ele está no caminho da minha ProEx, tanto que ele está na minha vida, passou por aí, né? E qual é a melhor maneira de eu interagir com o André? De eu deixar uma pegada paraecológica positiva com o André. Bom, se eu conhecer um pouco das características dele, como é, né, como ele se comporta, quais são os traços fardos, quais são os traços fortes, quais são as habilidades do André, qual é sei lá, talvez até um pouco da característica familiar dele, qual é o padrão de holopensene da família dele, por que ele está inserido nisso também, já é muito detalhe, mas se a gente se prestar a essa, não de forma para bisbilhotar, né, a vida do outro, por favor, senão aí já começa. Mas se eu entender um pouquinho melhor, eu vou saber como interagir melhor com o André. Olha, eu tenho essa habilidade aqui, que o André, olha, ele está galgando passos pequenos, curtos nisso que eu tenho aqui. Eu posso orientá-lo. Incrementar. Exatamente, André, é um pouco do que acontece com o que o amparador faz conosco. O amparador, ele não faz por nós, né? Ele nos incentiva, ele sabe quais são nossas habilidades, ele nos conhece muito bem. Então, quando tem algum desafio para a gente enfrentar, né, que está no nosso caminho da nossa ProExis aí, que é para a gente cumprir, ele vai lá e fala, olha, usa aquilo lá que você tem, né? Dá uma Professora, sopradinha no ouvido. a gente está chegando, né? A conversa está muito boa, mas a gente está chegando nos minutos finais da Claro. nossa entrevista e do nosso programa. Teria alguma síntese, alguma mensagem final que você gostaria de passar para os espectadores? Eu gostaria de deixar essa, né, para instigá-los, né, para pensar sobre isso, né, que isso pode ser essas coisas, observar a sua família, o local de nascimento, o seu comportamento padrão dentro de uma família, são todos indicadores, né, do seu caminho de ProExis, né, da sua programação existencial. O que você veio fazer aqui, né? Então vale a pena observar. A gente erra menos, a gente tem menos desvios quando a gente observa esse tipo de coisa. É isso daí. Muito obrigado, professora Cristiane Borges. Continuem aí com a sua pesquisa, traga, né, mais informações. Fica o convite aberto aí para você trazer outras facetas dessa tua investigação, né, dos dados que você está buscando, que você está fazendo, levantando e trabalhando. Agradecemos aqui a sua participação. E você, né, ouvinte, a gente agradece, né, a tua presença, a tua participação, de estar acompanhando conosco até aqui. Continua com a programação RCI sempre ao seu lado e até sábado que vem com o programa Projetos de Vida. Até mais, tchau, tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.